Esse vídeo é para você que quer estudar inglês aqui na Austrália, mais especificamente em Gold Coast. Vou falar sobre as escolas de inglês de Gold Coast. Vamos lá! Beleza. Eu sou a Amanda Araújo, sou professora de inglês há mais de 10 anos e também sou mentora de professores de idiomas. E tô aqui na Austrália, morando aqui agora, e eu estou em Gold Coast, tá bom? É o seguinte, o pessoal faz muita pergunta, lá eu vejo nos grupos de Facebook que eu participo, e eu também tinha muita dúvida sobre as escolas, tá? Como é que a gente escolhe, porque quando a gente tá aí no Brasil, ou sei lá, enfim, outro país, todas as escolas parecem ótimas, né? A agência manda pra você as opções, manda com os preços, e os campos você vai olhar, beleza, parecem todos ótimos. Se você vai olhar o Instagram das escolas também, tudo parece ótimo, os alunos todos parecem que amam a escola, aquele monte de coisa. Então é o seguinte, a gente fica na dúvida, né? E aí eu vim fazer esse vídeo com o intuito de ajudar você que quer vir fazer o intercâmbio, quer vir pra cá estudar. E é o seguinte, já quero te falar que eu não sou agente de intercâmbio, então eu não vou falar sobre todas as escolas. Eu vou falar sobre as escolas que, ou eu pesquisei, ou eu estudei, ou eu conversei com pessoas que estudaram lá, tá? Ou seja, vão ser as escolas mais comuns, porque eu não conversei com todas as pessoas dessa cidade. Então, conversei com as pessoas e você percebe que elas estudam nas mesmas escolas, tá? Então, são as escolas mais comuns, eu diria, de você encontrar com as pessoas e saber, enfim, orçamento, saber o que elas estão achando. E também, claro que não tem como ser a minha opinião sobre todas as escolas, uma vez que eu não estudei todas essas escolas, não é mesmo? E também, já pra falar, antes que alguém venha falar, mas eu estudei lá, era ótimo, não sei o que, eu era isso, eu era aquilo. Gente, sempre vai ter alguém que tenha opinião contrária de outra pessoa, né? São pessoas, são experiências, e às vezes a pessoa não gosta de uma coisa que a outra gosta, né? Então, assim, igual morar na casa de alguém. Tem gente que gosta de casa e que tem cervejinha, churrasquinho toda semana, e tem gente que odeia isso. Então, se você for morar numa casa que tem isso, se você gosta, vai falar, pô, eu acho que vou morar lá. Se você for morar numa casa que tem isso, se você não gosta, vai falar, cara, é uma bosta morar lá. Então, vai depender do que você gosta, né? Então, eu vou tentar trazer aqui a quantidade de informações, inclusive o preço, né, das escolas, porque, como eu falei, muitas delas eu pesquisei, porque eu tive um problema com a escola que eu vim, eu cheguei, né, pra estudar numa escola, e eu tive um problema com essa escola, e aí eu tive que trocar de escola assim que eu cheguei. Então, como eu precisava de fazer um curso de inglês avançado, que já era meu nível quando eu cheguei, e eu precisava que fosse noturno, não tinha muitas opções. Então, eu e a agência, a gente procurou assim, ela realmente procurou todas as escolas do universo pra poder conseguir achar, tá? Uma escola que tivesse pra mim essa questão do noturno e no avançado. Então, enfim, beleza. Questão de preço, por isso que eu comecei a saber, né, o range, a avaliação, assim, as possibilidades de preços, tá, de escolas, por causa que nessa época eu tive que fazer isso, né, porque no Brasil eu acho que eu recebi 3 orçamentos de escola e nenhuma nem foi aqui, eu acho que eu orcei Melbourne também e eu orcei Gold Coast, então eu não tive muitos orçamentos de escolas em Gold Coast quando eu ainda tava no Brasil, né. Beleza, mas vamos lá então, sem mais delongas. Pra você que quer aprender mesmo, tá? Que quer estudar inglês, porque caso esteja pensando, mas quem que não quer aprender? Porque, gente, tem gente que vem pra cá querendo trabalhar também, fazer um dinheiro e tal, e tem escolas que são mais relaxadas e escolas que são menos, né? Tem escolas que vão cobrar que você chegue no horário. A gente tá meio com frio. Deixa eu pegar um negócio pra me cobrir. Tem escolas que vão cobrar que você chegue no horário da aula, tá? E que só libera realmente quando a aula acaba. E tem escolas que você pode atrasar. Tem escolas que a aula só começa meia hora, 1 hora depois e termina mais cedo. Então, isso depende um pouco. Vou falar aqui, como eu falei, sobre as coisas que eu sei sobre em escolas que eu estudei e sobre o que as pessoas me falaram, tá? Se quando você estudou lá era diferente ou com o professor XYZ era diferente, era diferente. Fim, né? E lembrando que tudo que eu falar aqui não quer dizer que é assim que vai acontecer. É apenas uma probabilidade, uma vez que as coisas estão acontecendo assim hoje. Mas já pra falar que a gente tá aqui no mês de 2024 e estão havendo muitas mudanças em relação a vistos de estudante, tá? Então, parece que agora a imigração, ou o governo, enfim, tá querendo que as pessoas realmente venham estudar, tá? Que o pessoal parece que tava burlando aí, trabalhando mais tempo do que podia, faltando mais aula do que deveria, e parece que eles estão pegando mais no pé das escolas. Então, se de repente agora tinha uma escola que era mais relaxada, às vezes pode ser que você vindo 6 meses, 1 ano, 2 anos depois, essa escola já não esteja tão relaxada, uma vez que agora
está havendo uma cobrança maior do governo, né? Está começando a haver uma cobrança maior porque eles querem realmente, o termo que eles usam é estudantes genuínos, tá? Então eles querem estudantes genuínos. Então vamos lá, beleza. Primeira escola que eu vou falar. Então, quando a pessoa pergunta, né, sobre qual a melhor escola de Gold Coast. Então, sempre que eu perguntava isso, e pras agências e pras pessoas, etc., as respostas que eu tenho são Browns e Langport, tá? A Browns é uma que tem um símbolozinho vermelho, e a Langport é uma coisa meio azul com verde, tá? E branco, enfim. E aí são as melhores escolas de Gold Coast, foi o que eu sempre ouvi falar. Eu pesquisei muito, inclusive eu simpatizei muito com a Browns, tá? Eu já ia estudar lá mesmo. Só que acabou que a Browns é em Southport, né? É um bairro. E a Langport é em Surfers, outro bairro. Então eu super ia estudar na Browns, tá? Eu tinha resolvido, etc. Só que no final dos contos, quando eu pude trocar de escola, porque igual eu falei, eu cheguei numa escola e aí eu tive problema, tive que achar outra. Tanto a Browns quanto a Langport não tinham aulas noturnas, só tinham aulas pela manhã. E eu não podia fazer pela manhã porque eu trabalhava no horário do Brasil. Então dava aulas e tal. E não podia fazer pela manhã aqui no turno deles, então tinha que fazer à noite. Então não podia fazer nem Browns nem Langport logo que eu cheguei. E aí acontece que agora eu já vi que estão lançando curso noturno na Langport, mas parece que é só para alunos que já estão aqui na Austrália. Então para você que tá vindo, provavelmente agora das informações que a gente tá tendo não vai valer ainda, mas pode ser que isso chegue para você se você já viu nesse vídeo depois de muito tempo. Mas então tá, então de praxe as duas já não tem aula noturna, o que significa que já são escolas mais sérias mesmo. Por quê? Porque, gente, à noite as pessoas estão cansadas. É normal, né? Somos seres humanos, a gente acorda e vai fazer as coisas durante o dia, atividade durante o dia, chega de noite, você tá cansado. A menos que você tenha ficado o dia inteiro descansando, você vai estar cansado. E o que mais acontece é as pessoas acordarem cedo, trabalharem o dia todo e irem pra aula de noite, tá? Então, chega de noite, as pessoas estão cansadas. E o que acontece? A aula rende menos, você aprende menos, a turma tá menos engajada, a galera tá ali menos disposta. Então, assim, quem estuda à noite aprende menos no sentido desse todo esse contexto, tá? De estar cansado, de a turma engajar menos, de o professor tem que ficar tentando puxar mais o pessoal e não sei o que, aquela coisa. Então, estudar à noite tem um pouco isso de você, de um modo geral, né, absorver menos da experiência de aprender o idioma. De manhã você tá descansado, a turma tá descansada. E, inclusive, de manhã as pessoas são mais jovens, tá? Então, já fiz curso à noite, já fiz curso de manhã, e de manhã as pessoas são muito mais jovens, porque muitas vezes, né, tem alguém que tá bancando aquilo dali, enfim, a pessoa não precisa trabalhar tanto, e você acaba tendo até mais pessoas de outros países, porque à noite, gente, eu estudei nisso e eu já conversei com outras pessoas também, então à noite, normalmente, você tem muito brasileiro na sua turma, tá? Então, é muito comum. Na minha sala mesmo, eu estudei e só tinha, cara, tinha, sei lá, 18 pessoas, 16, e tinha um colombiano, um menino de Madrid, o resto era brasileiro, tá? Então, assim, é muito comum. Se você for estudar inglês aqui numa escola em Gold Coast, vai ter muito brasileiro, já vou te contar isso, tá? E quanto mais baixo o nível, mais brasileiro tem também. Por quê? Porque muita gente no Brasil não fala inglês ainda, né? Então as pessoas vêm pra cá pra conseguir falar, e é natural que elas vão entrar no nível que elas precisam aprender pra falar, tá? Então, mas igual eu falei, eu já entrei no avançado e mesmo assim, tinha muito brasileiro. Então vai ter muito brasileiro aqui, independente, tá? Se você quer fugir de brasileiro, não é pra Gold Coast que você tem que vir. Mas eu não acho que isso atrapalhe nada também, assim. É claro que se você tiver mais oportunidade de falar inglês, é melhor. Mas enfim, é o que é, gente, tá? Beleza. Então, voltando. A Browns e a Langport não tinham aulas noturnas. E aí, ela já tem um pouco mais essa coisa de você aprender mais, tá? Com o público que aprende mais, porque de manhã você tá descansado. Você chega na aula, se a pessoa fala um trem, você tá com a cabeça descansada, você aprende, né? Beleza. Isso se você não trabalhar também até tarde, de madrugada, né? Enfim. Então tá, então voltando. A Browns, eu já ia muito estudar nela e tudo mais, acabou que eu mudei pra Surfers, né? Vim morar em Surfers. Então eu falei, cara, eu ia ter que pegar o tram todo dia pra ir pra Browns, se eu quisesse. E Langport também era, né? As melhores, Browns e Langport. Então eu acabei indo pra Langport, eu acabei fechando o curso na Langport e estudei na Langport. Realmente a experiência que eu tive as aulas começam no horário, o intervalo acaba no horário marcado, e aí começa, né, a outra parte da aula. E a aula só termina quando acaba. Então assim, porque na primeira escola que eu estudei, a aula começava depois do horário, o intervalo durava mais tempo do que o previsto e a aula acabava antes do horário, tá? Então, comparado, o que o pessoal chama de as escolas são mais chatinhas. Chatinhas, entenda, se elas seguem o horário que você viu aí na hora que você chegou falando, que horas que são suas aulas, são de tal a tal, as aulas vão ser de tal a tal, tá? Então, se você quer aprender, Browns e Langports, tá bom?
são as melhores. Tem uma também que também eu cheguei a visitar, fui lá falar, parece que também é muito boa, que é a The Language Academy. A The Language Academy é em Broad Beach, tá? Então já é outro bairro. Então vocês têm Southport, a Browns em Southport, Langport em Surfers e a The Language Academy em Broad Beach, que também parece que tá muito, muito bacana. Ela é, eu não vou dizer a única porque eu não tenho certeza absoluta, mas se não é a única, é uma das poucas que são em Broad Beach. O que isso quer dizer? Southport e Surfers são onde tem mais escolas, eu diria que talvez tenha até mais em Surfers do que até mais em Southport do que em Surfers, mas tem muitas escolas nesses dois bairros, e Broad Beach é um pouquinho mais afastado, entenda-se assim, um pouco mais afastado. Um pouco mais afastado não, enfim, Surfers fica entre os dois, tá? Então você vai pra Southport de tram, você vai levar entre 30 e 40 minutos, e pra Broad Beach você vai levar... Quanto tempo você leva? 20 minutos? 30 minutos? Agora não sei. Então, enfim, mas é mais pro lado de lá, tá? O tram, atualmente, ele vai só até Broad Beach, então é na linha final, na parte final do tram ali, vai ser no Broad Beach norte ou sul, enfim. E aí você tem lá, e Broad Beach já é uma coisa mais, já começa aí, porque assim, ó, quando para o tram, até onde ele vai, depois começam vários bairros que não chega o tram, que você tem que ir de ônibus, né? Então começa a ter um pouco mais, assim, de nativos, reduz um pouco o brasileiro também, porque quando você passa de um certo ponto, você chega lá em Coolangatta e tal, também já me falaram que, né, pessoas que moram lá, que tem muito brasileiro também. Então, enfim, aqui tem muito brasileiro em qualquer lugar. Mas Broad Beach já é... como é que eu posso explicar? É uma vibe... É pra ser uma coisa um pouco mais elitizadinho, assim, sabe? Uma coisa mais... Quer dizer, afrescalhada, que parece meio pejorativo, mas é pra ser um pouco mais elitizado mesmo. Assim, Surfers é mais bagunça, é muita gente, é muito turístico, tá sempre cheio de turista. E Southport é um bairro, cara... Que assim, as pessoas drogadas estão em Southport, sabe? Então, assim, é um bairro que você anda... Não é uma energia muito leve, sabe? Não tem nenhum problema. Normalmente não vai ter nenhum problema. Mas é diferente, enfim. Broad Beach é mais high society, assim. Pra ser uma coisa, se você procurar apartamento lá, vai ter um pouquinho mais caro, sabe? Enfim, essa pegada. Então, a The Language Academy lá é uma escola muito boa. Eu fui lá pesquisar, a mulher mesmo me informou que são 70% de América Latina. Então, América Latina vai ter muita gente falando espanhol, né, e tal, enfim. E aí, mas parece que lá também a escola é bacana, tá? E realmente eu fui visitar, inclusive, pessoalmente a escola. Eu gostei da escola, tudo muito novo, né? Assim, tudo muito moderno. E aí, nisso que tudo é muito moderno, você paga até pelas cópias que você tira, tá? Porque na primeira escola que eu estudei, você podia fazer uma cópia de, por exemplo, você queria imprimir um documento e você podia imprimir de graça. Na lei da Language Academy, você tem que pagar pra imprimir esse documento. Então é isso, você vai escolher uma escola mais cara, mais afrescalhada, ou você vai começar a pagar mais pelas coisas, tá? Então, beleza. Então, a gente ficou com Browns e Langport e a The Language Academy logo atrás ali. Agora, de um modo geral, eu vou falar sobre as escolas. Talvez elas estejam ali mais ou menos no mesmo nível. Por quê? Porque, por exemplo, a Browns, a Langport e a The Language Academy, elas são caras. O que é uma escola cara em Gold Coast? No Brasil, se eu não me engano, eles estão cobrando 380, entre 350 e 380 dólares a semana. Mas quando você chega aqui, eu acho que tem promoção às vezes pro Brasil também, e aí acaba ficando 320 dólares a semana, tá? Então, isso é uma escola cara em Gold Coast. Então, 320 a semana, se você estudar 10 semanas, você tá pagando 3.200 dólares, sem contar a taxa de matrícula, taxa de material, enfim, outras taxas. E isso é uma escola cara, tá? 320, 350. Uma escola que é um preço comum, normal, comum, você vai achar a escola entre ali 220 a 270, você vai estar achando escola. Esse é um preço que eu diria comum. Talvez a maior parte das escolas, né, custa 240, 270, 260. E é isso. E uma escola barata, abaixo de 200, tá barato, tá? Então, se achar promoção abaixo de 200 dólares a semana, é sempre por semana, tá? Só pra te falar. Então, se você achar promoção ou qualquer coisa abaixo de 200 dólares, é barato. Inclusive, fica ligado pra saber se a escola tem qualidade, porque eu passei por uma situação em que eu cheguei, enfim, não tinha nem turma pra mim, foi uma confusão, enfim. Beleza. Então, tá, vou começar pela Pacific. Eu estudei na Pacific, tá? A Pacific tem 3 campos em Surfer, eu estudei só em um, porque o meu nível avançado só tinha em um, enfim. Mas é uma escola bacana, tá? É uma escola boa, eu pagava 265, era 245. Ou era 245 ou era 265, é porque um era de manhã, um era de noite. Agora eu já não lembro. Ai, tá frio, por isso que eu estou futucando. E aí, é em Surfers, beleza, já falei isso. E aí é uma escola, isso que eu comentei. A escola eu estudava de noite, porque eu tinha que trabalhar pela manhã. E a galera tá cansada, sabe? Assim, é compreensível, sabe? O pessoal acorda 3 da manhã. Tipo, 3 da manhã, gente, não é manhã, é noite, né? Vamos ser sinceros. E assim, trabalha e vai pra aula, sabe? Então, assim, a aula é pra começar... A aula é pra começar 4h30. Ou era 5 a minha aula?
Acho que minha aula começava às 5. Enfim, não, acho que ela começava às 4h30. Só que ela só começava 5. 5h15. Muito 5h30, sabe? Então, assim, é aquilo que eu falei. Se você tá querendo estudar e aproveitar muito seu tempo e tal, você chega na aula, a aula vai levar meia hora pra começar, você fica meio chateado. Mas aí acabava que ela já chegava às 5 horas, sabe? Então, assim, é normal. E aí, o intervalo era pra ser de 15 minutos, era meia hora. E era pra acabar 9h30 e acabava 9. Eu não achava ruim, pra ser sincera, porque quando eu comecei nessa escola, eu morava em Labrador, um outro bairro aqui, que não chega o tram. Então, a gente pegar um tram e um ônibus pra chegar em casa. E se a aula acabasse se ela acabasse 9h30, eu ia pegar um ônibus só de 10h15. Então, eu ia chegar em casa, tipo assim, 11 da noite, sabe? Ia ser péssimo. Como acabava às 9, eu saía 5:45 pra poder eu pegar o ônibus às 9. E aí eu fazia tudo correndo, saia correndo e tal, e aí eu conseguia pegar o ônibus, eu chegava em casa, sei lá, 10 horas ou nem isso. Mas é isso que eu tô falando, então depende, se você quer muito estudar, se a prioridade é isso, talvez você vai achar ruim pagar pra chegar na hora da aula e ter 1h e meia a menos de aula, né? Mas eu gostei da escola, eu achei que, assim, ela tinha material, inclusive a Pacific tinha, a Browns, a Langford, a Language Academy toda sem material. E a Pacific também, inclusive a de Cambridge. E a Langford também era, porque eu estudei lá, então eu sei. Browns Language Academy, eu não sei qual é o tipo de material. Ah, na Language Academy eu também acho que é Cambridge. Porque eu fui lá e perguntei, tem material, eu acho que é Cambridge, enfim. A Pacific é bacana, é em Surfers. Outra que eu ouvi também com essa gente que estuda lá é a Imagine é em Southport, e eu ouvi a mesma coisa. Ah, a aula tá marcada pra começar, sei lá, 4 ou 5, não sei. E começa meia hora, 1 hora depois. Ah, a aula tá marcada pra terminar tal hora, termina antes. Então eu ouvi a mesma coisa em relação à Imagine, tá? Que é em Southport. Outra que eu também já vi gente falando é a Greenwich, também em Southport. E não ouvi essa questão de que a aula começava depois. Eu ouvi que começava na hora. Mas que às vezes tinha flexibilidade de poder chegar mais atrasado e tal, enfim. Cara, na Langport não tem. Não tem flexibilidade nenhuma, você leva falta mesmo. Enfim, então, Southport também. A Greenwich, outra que eu tô olhando ali, né? Sabe que eu anotei ali, né? Beleza. Outra é a International House, que é em Southport. Eu olhei vários cursos na International House, porque lá tem vários cursos pra professores. Então, enfim, me disseram que o campus lá é bacana, acabou que eu não visitei ainda. Eu sei que ela não tem material, isso é uma coisa que eu ouvi. E você paga material em todas as escolas. A diferença é que alguns você vai receber um livro mesmo, ou você vai ficar recebendo cópia, tá? Então, se pra você o livro for prioridade, pergunta pra sua agência. Essa escola oferece um livro, ou ela vai ficar mandando print de material pra eu ficar levando pra casa um monte de papel, tá? E outra escola também que tem é a Gold Coast Learning Center, que é em Surfers. Inclusive, bem perto daqui, mas acabou que eu também não visitei. Também eu vi as mesmas coisas, que é essa escola que é boa, mas também depende do professor. E aí, se o professor for bom, o professor tal é bom, o professor tal não é. E aquela coisa, enfim, tudo meio na média, tá? Tirando quando a gente fala de Browns e Langport, que são, né, as melhores e mais caras, enfim. Então tá. Então, citei várias aqui, citei os bairros. E, gente, o que acontece? E citei os valores. O que acontece? Quando a gente recebe um orçamento, qual que é a impressão que eu tenho? Quando a gente tá no Brasil, a gente recebe um orçamento por lá de 3 escolas. Se você receber um orçamento, por exemplo, de 20, um de 26 e um de 32, você vai falar, cara, será que eu preciso estudar no de 32? Pois é, será que você precisa estudar no de 32? Aí você fala, mas será que eu vou pegar o de 20? Pô, mais barato, tal, não sei o quê. Aí você fica nessa dúvida, né? Aí você acaba pegando o quê? Muitas vezes você pega o do meio, porque, pô, não vou pegar o mais caro, vou pegar o mais barato, mas ó, eu vou te falar. Quanto mais cara a escola, menos brasileiro tem. Quando é de manhã, também. E quando eu falo menos brasileiro, não tem nenhum problema com o brasileiro. Eu tô falando na questão seguinte, o pessoal normalmente quer sair do país para ter contato com estrangeiros. Então eu tô levando nesse sentido, tá? Então, assim, quanto mais caro, porque assim, a realidade é difícil pra gente. É muito caro o câmbio, é muito caro o dólar. E pra gente é complicado. Igual eu falei, você tem uma escola de 20, você vai pagar 32? Precisa. Às vezes não precisa. Então, assim, é muito tempo de aula também, já pra te falar. Se você tá achando também que, mas eu preciso estudar 5 horas de aula todos os dias. Gente, é muito tempo de aula. 4 horas, 3 horas, inclusive, devia ser, na minha opinião, devia ser mais barato e menos duração de aula. Só que a gente, pelo visto estudante, a gente tem que estudar 20 horas por semana, né? No mínimo. Mas, assim, é muito tempo de aula. Então, assim, se você quer estudar, beleza, porque eu quero estudar 5 horas de aula todos os dias, e é isso, eu preciso, eu quero, beleza. Mas eu vou te falar, se você também, que não precisa, é muito tempo, tá? Se você pegar uma escola que ela também não é, meu Deus, você pode, assim, chegar um pouco atrasado, que ela também não é tão regrada de começar, não tem problema, porque já é muito conteúdo. Ah, mas tem uma coisa que eu queria comentar. Dependendo do curso também que você escolher, porque quando eu tava no curso avançado, a gente tinha jogo todo dia.
tá? Jogo todos os dias. Então, por exemplo, eu prefiro estar aprendendo, acompanhando o livro. Mas a professora tentava puxar o pessoal e o pessoal não ia. Por quê? De noite, o pessoal cansado, o pessoal já mais de 30 anos, tipo, sei que não são velhos, quero dizer o seguinte. Cara, a galera, muita gente tem família, sabe? Tem coisa pra resolver, não sei o quê, e tá cansado, cara, tá cansado. Então, tinha jogo todo dia. Isso eu achava ruim. Mas aí depois também conversando com outras pessoas que mudaram de curso, que foram pra cursos preparatórios de prova, etc, parece que não tinha jogo. Parece que aí já era mais conteúdo. Então tudo isso vai influenciar. Porque você tem muita opção. Você tem muita opção de escola, você tem muita opção de curso, você tem muita opção de muitas coisas. E aí, só pra te falar, te deixar a par de tudo isso, pra você saber como pedir informação pra sua agência, né, enfim, de intercâmbio, perguntar o que é prioridade pra você, perguntar o que você achar importante e ver se você quer também trabalhar mais e tal, de repente ficar numa escola que vai te exigir que você realmente tenha muita frequência, que você realmente não chegue atrasado, talvez vai te atrapalhar. Então, talvez você não precise estudar na melhor escola. Agora, se você quer, né, enfim, então o que eu tava pontuando é, quanto mais cara a escola é, realmente, menos brasileiro tem, porque pra gente a conversão é muito difícil. De manhã também vai ter menos. E se você quer estudar de manhã, se você quer saber já, as pessoas falam o quê? Normalmente, as pessoas falam, de um modo geral, que pra arranjar emprego durante o dia é mais fácil. Então, que estudar à noite é melhor pra você arranjar emprego. Isso vai depender, porque isso acontece o quê? Se você for fazer cleaner, né? Então, que é a parte da limpeza, você vai realmente arranjar mais emprego de dia. Construção, esse negócio de coisa tráfego, tipo, sabe? Coisa meio guardinha. Trabalhar de limpeza também, se bem que trabalhar de limpeza na escola eu acho que pode ser à noite, mas enfim. Essa parte de construção, de mudança e tal. Então, assim, muito disso realmente é durante o dia. Aí, pra hospitality, que você vai trabalhar em restaurante, pode ser que você consiga flexibilizar um pouco mais à noite, mas aqui a noite deles aqui é a partir de 5 da tarde. 4 às vezes, sabe? Então, enfim, dizem que é mais fácil você trabalhar durante o dia e arranjar e estudar de noite, né? Então já pra te falar isso também, porque normalmente eles cobram uma taxa pra você trocar de turno, tá? Se você começar a estudar de manhã e vai trocar pra de noite, normalmente eles permitem através de você pagar uma taxa, que não é uma taxa baratinha também. Enfim, então tá. Então, acho que eu passei a informação que eu queria passar. Tomara que te ajude. Qualquer coisa, deixa as dúvidas aqui, que eu puder contribuir, eu vou contribuir. Tô deixando esse vídeo muito mais por isso, porque quando eu tava no Brasil, gente, você não acha informações reais sobre as coisas. Tudo parece tudo ótimo, todas parecem muito boas e etc. E aí, por exemplo, no meu último curso que eu fiz preparatório pra prova de proficiência, né, que é de Cambridge, tinham 18 alunos. De brasileiro tinha eu e mais 3 meninas. Então éramos 4. A maioria era suíço, tá? Porque eles vêm muito fazer esse curso preparatório aqui. E aí tinha argentino, tinha um menino de Tahiti, um menino da República Tcheca, uma menina de Madrid. Da Argentina eu já falei? Enfim, uma menina da Alemanha. E aí tinham vários assim, mas, por exemplo, era legal, porque aí tinha realmente só 4 brasileiros. E aí a gente falava com todo mundo muito, né, em inglês. E aí o pessoal, inclusive, que era suíço, falavam muito em alemão, porque eles se comunicavam entre eles e a gente não entendia nada, tá? Então, assim, mas também, por exemplo, muito mais jovens. As pessoas são muito mais jovens, por quê? Porque elas têm acesso ao dinheiro mais fácil ou porque tem alguém pagando, né, pra elas. Então, assim, é isso. Você vai ter um público mais jovem quando o câmbio é mais fácil ou quando os pais estão bancando e quando é de manhã, né? As pessoas às vezes não precisam trabalhar. Mas aí eles têm mais acesso a turistas, tá? Então, ou quanto mais caro ou até pela manhã também, caso essa seja a sua prioridade. Deixem as dúvidas aqui, o que eu puder contribuir, eu vou contribuir. Espero já ter contribuído alguma coisa. Deixe seu comentário aqui embaixo. Aproveita e me segue no canal que eu quero liberar mais vídeos sobre a Austrália. E te vejo no próximo vídeo.